E o Jornal do Meio-Dia dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. No próximo dia 15 de novembro, vamos escolher o novo prefeito da capital entre 8 candidatos e todos serão sabatinados aqui, seguindo uma ordem definida por sorteio em reunião entre os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. Reunião que também oficializou regras e normas para as entrevistas, que terão 20 minutos de duração aqui no Jornal do Meio-Dia. E conforme sorteio, nosso segundo convidado é o candidato Roberto França, do Patriota. Vamos então aqui com o candidato, tudo bem? Bom dia. Deixa eu só, desculpa, de novo reforçar a presença do meu colega de trabalho, de profissão, Paulo Coelho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Nayara. Bom de novo estar. Quanto tempo a gente não se vê? Bom dia, tudo bom? Boa tarde, candidato. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, telespectador e telespectadora da TV Gazeta, que eu quero, no início, cumprimentar por abrir esse espaço para todos os candidatos, discutir aqui a democracia e proporcionando de uma forma jornalística e inteligente o espaço para que o eleitor possa, acima de tudo, julgar, avaliar o candidato que vai eleger para dirigir os destinos de Cuiabá na próxima gestão. Candidato, vamos começar falando da última notícia a respeito da sua candidatura, que é uma possível inelegibilidade da sua candidatura. Inclusive, seus opositores falam que o senhor recorre sob liminar. Qual que é a segurança que o eleitor tem de votar no senhor, a segurança que o senhor não vai ser cassado? Ou é mais uma fake news de eleições? Eu acredito que seja mais uma fake news dos nossos adversários. Principalmente levando-se em conta a má-fé com que divulgaram a notícia. O cadastro de inexigibilidade do Conselho Nacional de Justiça, ele está totalmente defasado. A última marcação no cadastro foi no março de 2019. E nós conseguimos uma liminar onde suspendeu a nossa condenação no mês de outubro. E essa decisão não foi lançada no cadastro. Então eles pegaram o cadastro velho e lançaram como se fosse notícia nova, para confundir o eleitorado e nos prejudicar eleitoralmente. Porque naturalmente eu devo estar incomodando muita gente aí com o resultado das pesquisas internas. Então eu quero dizer ao eleitorado de Cuiabá, e particularmente a todos os telespectadores aqui da TV Gazeta, que eu estou credenciado pela Justiça Maior desse país, o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui está. E não é documento velho. Quem assinou esse documento aí? Está assinado embaixo? Esse aqui está no texto, esse aqui é o próprio site do Tribunal. Tribunal Superior Eleitoral. Certifica a certidão, nos dando condições legais, de legalidade total perante a Justiça Eleitoral de nós disputarmos a eleição. Mas é uma decisão provisória, né, candidato? É uma situação provisória e aí daqui a pouco o Conselho Nacional de Justiça pode ou não, né? E no caso de confirmar essa situação de ilegalidade, o que fazer? Não, enquanto uma pessoa não é julgada pelo Supremo Tribunal Federal, transitado e julgado, ninguém pode ser considerado condenado. Então, nesse aspecto, eu estou tranquilo e quero tranquilizar a todos os nossos eleitores, nossos amigos e companheiras, de que a nossa candidatura está legalizada e vão ter que nos enfrentar na urna. Se quiserem nos derrotar, terão que derrotar no voto livre e democrático do povo, não no tapetão, como estão querendo fazer. A nossa candidatura é legalizada e nós vamos para a eleição no debate com todos os demais concorrentes. Essa motivação aí, candidato, em relação aos servidores públicos, né? O senhor, quando era prefeito, teve uma atuação que foi questionada na justiça, inclusive, não é, por conta, quando o senhor lançou mão do CDC, não é? O que houve de errado ali? O senhor admite a culpa? O senhor admite que houve um grande erro da sua parte, seja do ponto de vista estratégico, político, administrativo e jurídico? Não houve erro estratégico nem jurídico. O que aconteceu é que eu peguei a prefeitura quebrada, falida, com déficit de 450 milhões e com 6 folhas e meia atrasadas. A administração de Roberto França pagou rigorosamente em dias.
todos os meses eu pagava uma folha. E quando sobrava dinheiro no caixa, eu amortecia, pagava parte das 6 folhas atrasadas da gestão anterior. Aí, quando nós fizemos o CDC, era o desejo meu de quitar essas folhas que estavam atrasadas, porque eu sentia que era um direito do servidor receber. E a fórmula encontrada foi essa. Talvez não fosse a melhor, mas era a necessária para aquele momento, tendo em vista as dificuldades financeiras da prefeitura. E fizemos bem intencionados, e não houve nenhum prejuízo financeiro para nenhum servidor público, porque a prefeitura honrou todos os pagamentos desses empréstimos do CDC. O seu sucessor, o Wilson Santos, hoje deputado, disse que o senhor deixou 3 meses de salário atrasado quando ele assumiu a prefeitura após o senhor. Isso é verdade, candidato? Eu deixei 2 folhas das 6 que eu herdei da administração passada. Não fui eu que deixei folha atrasada, não. Ficaram 2 e não 3 da gestão anterior. E deixei também a arrecadação toda do IPTU para o Wilson poder pagar essa folha. De 30 a 40 milhões em termos de arrecadação do IPTU, ele quitaria tranquilamente, como aconteceu, as 2 folhas depois que ele assumiu a prefeitura. Candidato Roberto França, o senhor lembra quantos servidores quantos servidores municipais haviam na sua gestão, no seu último governo, na sua última gestão? Era metade praticamente do que tem hoje. Hoje temos 14 mil, em torno de 14 mil. Eu calculo que nós tínhamos uma média de 7 mil. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Com 14 mil servidores públicos aqui no município de Cuiabá, se o senhor for eleito, se o senhor tiver êxito nesse pleito agora, se o senhor teve dificuldade para honrar compromissos com os servidores, quando o senhor tinha 7 mil servidores, agora com 14 mil, 15 mil servidores, então a gente presume que a dificuldade será bem maior, não é? Bom, o que dizer diante desse cenário matemático? Sem problema nenhum, Paulo. Respondo com tranquilidade. Naquela época, tínhamos 7 mil servidores e a arrecadação era só 150 mil. Era 150 mil. Você sabe quanto que é a arrecadação da prefeitura hoje, sei, anual? 3.300 que está no orçamento para o ano que vem. O ano que vem. 3 bi e 300 é o orçamento da prefeitura para o ano que vem. Enquanto que na minha época a arrecadação era 150 mil reais. Então eu acredito que com a receita, com a arrecadação de hoje, desses 3 bilhões, tem tranquilidade para pagar e pagar em dias os servidores públicos da prefeitura. Agora, e por sinal vai ser uma das minhas prioridades. Pois é, o senhor falou que recebeu na época, a época que o senhor foi prefeito, o senhor recebeu uma prefeitura quebrada. O que esperar? Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa atual gestão? O que o senhor pode esperar, na sua opinião, do que o senhor já tem de levantamentos do seu partido, se caso o senhor seja eleito? Nós esperamos receber uma prefeitura mais organizada, uma prefeitura sem déficit, sem restos a pagar e sem dívidas com os credores, para que a gente dê continuidade a um trabalho que eu fiz lá atrás e que eu pretendo resgatar alguns projetos, principalmente projetos da área social. Porque o seu adversário, Manuel Pinheiro, chegou a falar que não tem medo do senhor e que outras administrações como a sua e do governador Mauro Mendes não fizeram o que ele fez, principalmente pelo social. Eu não sei o que ele fez pelo social. Eu sei que ele deu sequência a 2 projetos de menina que nós criamos na nossa gestão. E no projeto Bom de Bola ele apenas colocou lá no bairro Dom Aquino. Quando na nossa gestão nós tínhamos o projeto Bom de Bola nos 25 mini-estados que eu construí em Cuiabá. Agora perguntar ao prefeito Manuel Pinheiro se o projeto Sim Menina, que nós criamos na nossa administração, não é social. O projeto Bom de Bola, Bom de Escola, que tirava as crianças das ruas, estimulava a estudar para poder participar do programa Não é Social. O Passe Livre, que nós criamos para os estudantes de Cuiabá, que formou muita gente usando o Passe Livre, e muitos estudantes jovens estão ainda desfrutando desse Passe Livre. A Casa de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência, um tema que hoje é atual e que nós criamos há 20 anos atrás, já essa proteção à mulher. Implantamos o Saúde Bucal, que virou referência para o Ministério da Saúde, com 9 clínicas odontológicas. 35 novas creches foram criadas. Nós implantamos o programa Reaproveitamento Alimentar, o programa Buscar,
com 12 vans para levar o portador de necessidade especial para o trabalho, para a escola, para o lazer. Implantamos 30 equipes do programa Saúde da Família. Agora, candidato, implantamos o programa Leite para Todos e Padaria Comunitária. Esse rol de... 3 centros de convivência de idosos em respeito aos idosos, inclusive com piscina térmica. Construímos um tratamento de dependentes químicos na Estrada da Guia. Implantamos o transporte coletivo da capital com ar-condicionado e elevador para cadeirantes. O senhor vai continuar esses projetos? Tudo isso não é projeto social? Ele não fez nem metade de tudo isso que nós fizemos. E não soube nem manter, o que é pior, os programas que nós criamos na nossa gestão. Ele que só fala o atual e que eu prefeito. pretendo resgatar, que eu pretendo trazer de volta. Ele que só fala é o atual todos prefeito. esses programas para atender realmente a nossa população, principalmente a população mais Candidato, mas carente. olha só, com tudo Porque, isso que você Paulo, está falando... eu acho que a maior obra de um governo não é a obra física, é o benefício que essa obra traz. O Candidato, com tudo benefício isso... que atende realmente a população, que atende as famílias. Os programas sociais que nós criamos foi realmente para o bem-estar da nossa população e principalmente da população mais carente de nossa cidade. O senhor teve, com todo esse leque de feitos que o senhor está alegando aí, que fez na sua gestão, na sua última gestão, o senhor teve um problema junto ao Tribunal de Contas, com contas reprovadas, não é? E aí isso, aliás, lhe causou um problemão lá em 2006, quando o senhor tentou a deputado estadual. Tribunal Superior Eleitoral impediu, cassou o registro da sua candidatura por conta disso, não é? E sabe-se que quem faz gestão boa não tem contas reprovadas. Houve algum erro, houve má gestão nesse último governo do senhor, ao ponto de ter as contas rejeitadas? Eu tive todas as contas minhas aprovadas, está enganado. Em 2006. Não, minhas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas e todas elas aprovadas pela Câmara Municipal de Cuiabá. Uma coisa que quero deixar bem claro, Paulo. Eu já fui 2 vezes prefeito de Cuiabá, 2 vezes presidente da Câmara Municipal, fui deputado federal, exerci 5 mandatos de deputado e nunca meti a mão no dinheiro do povo. O dinheiro público sempre foi respeitado nas minhas administrações. Eu não sou corrupto e não sou ladrão. Sou um político sério e um político honesto. E essa credibilidade é que me credencia a disputar mais uma eleição em nossa capital. Aquela candidatura de 2006, ela foi reprovada por quê? Ela foi... Não foi reprovada. Eu tenho as contas todas aprovadas. A candidatura para deputado estadual? Foi por causa de um desses processos que estavam pendentes, não de aprovação de contas. Candidato, sobre justamente a sua candidatura depois de 16 anos que o senhor deixou a Prefeitura de Cuiabá, a população sempre cobra, a gente quer um novo na política, novas propostas, novas pessoas. O que a gente pode esperar? Já que o senhor já tem uma experiência na política, a gente pode esperar um prefeito moderno, se caso o senhor seja eleito? Todos esses projetos que nós citamos aqui, que nós criamos na nossa administração, foram projetos inovadores. Nenhum desses aqui eu peguei de administrações passadas. Todos eles foram criados por nós. Isso é modernidade. Repito, a Casa de Retaguarda das Mulheres Vítimas de Violência, naquela época ninguém falava desse assunto e nós criamos. Então mostra que realmente nós criamos muita coisa em termos de modernidade na nossa administração. E pretendemos agora, caso sejamos reeleitos, implantarmos como novas propostas, primeira delas, combate à corrupção. Corrupção não vai ter vez no meu governo. E outro detalhe, transparência total no que diz respeito à aplicação do dinheiro público, porque o povo tem direito de saber onde é aplicado o dinheiro que paga dos seus impostos. Vamos reativar esses projetos sociais, implantar o programa Progerc de geração de emprego e renda para jovens e adultos, reestruturar e otimizar a estrutura administrativa da Prefeitura, tornando a gestão mais eficaz no atendimento das pessoas, facilitar a abertura de empresas e o que mais? Acabar com a burocracia, elaborar e implantar um plano de desenvolvimento urbano com visão a longo prazo. Fazer e o plantio, Paulo, de 100 mil mudas, 100 mil árvores para devolver o verde à nossa capital. Capital considerada cidade verde, hoje é cinza.
E nós vamos fazer, como cuiabano que sou, devolver à nossa cidade o seu slogan de Cuiabá Cidade Verde, com a implantação de 100 mil árvores, além de ações que possam despoluir o rio Cochipó e ações que possam despoluir o rio Cuiabá, que é o nosso maior patrimônio. Se o senhor for eleito, o senhor pretende fazer uma auditoria geral na gestão da prefeitura, para saber o que ficou? O nosso vice-prefeito já é um auditor. Ele foi auditor na gestão de Mauro Mendes, quando o Mauro Mendes foi o bom prefeito que foi para Cuiabá. E o Marcelo Bussic é um auditor competente. Prova da sua competência, da sua seriedade do nosso vice-prefeito, é que nas 4 ações que ele entrou contra o atual prefeito, ele ganhou as 4. Então, nesse aspecto, eu não tenho nenhum receio de que ele vai fazer uma auditoria para constatar o que, porventura, de ilegalidade possa encontrar. Um detalhe, dessa vez eu não vou assumir responsabilidade e irresponsabilidade de ninguém. A vida nos mostrou, e a experiência também, por isso que eu digo que a experiência, ela ajuda e ajuda muito, porque erros que eu possa ter cometido lá atrás de assumir dívida dos outros, eu não vou assumir. Vai ficar no resto a pagar. Eu vou tocar a minha administração, a minha gestão, daqui para frente, depois da nossa posse. O que ficou para trás, ficou para trás. Vou fazer a auditoria através do nosso vice. Judicializar. E judicializar. Só eu quero voltar ao assunto da arrecadação, Paulo, só para a gente entender, porque eu quero puxar o VLT rapidinho nesses segundos finais. Quanto que era a arrecadação mesmo na época que o senhor assumiu a prefeitura? 150 milhões e a dívida que eu herdei foi de 450 milhões, a dívida anual. É de 450 milhões. Hoje a gente tem uma outra realidade. O senhor falou em entrevista à imprensa que quer ajudar a terminar o VLT. Como seria isso? Como seria a ajuda da prefeitura nesse sentido? Não, eu disse que eu defendo a conclusão do VLT. Porque desde quando nós fomos prefeito, eu já defendia, e tem lá no IPTU, o projeto do VLT. Quem primeiro lançou o projeto do VLT foi a nossa gestão. Foi a gestão de Roberto França. Está lá para todo mundo ver. O quadro com o projeto do VLT que gostaríamos de implantar no nosso governo. Fomos ao Rio de Janeiro com Bento Porto, que era meu secretário de planejamento, reunimos com um grupo chinês, mas infelizmente não deu certo, porque eu queria fazer uma parceria pública-privada com eles para exploração de 30 anos em compensação do que eles iriam investir no VLT de Cuiabá. Candidato, então, desde lá de trás, eu defendo o VLT. E acredito que agora, com o governo Bolsonaro querendo concluir obras inacabadas, ele possa ajudar o governador Mauro Mendes a terminar a obra do VLT. Eu sou favorável à conclusão da referida obra, para nós não jogarmos na lata do lixo 1 bilhão de cruzeiros de dinheiro do povo que foi investido nessa obra. O candidato, a última pergunta minha é a seguinte: o senhor foi prefeito por 2 ocasiões, nas 2 ocasiões o senhor prometeu revolucionar o transporte coletivo de Cuiabá. Eu lembro que nas suas campanhas tinha melhoria sistemática, substancial. E aí o senhor foi eleito. Quando o senhor terminou o primeiro mandato, para o segundo mandato, na campanha também o senhor prometeu revolucionar. E aí hoje ainda andamos aí nos rasga-roupas que há nas ruas de Cuiabá. O que o senhor pode dizer? A última licitação do transporte coletivo, antes dessa feita pelo atual prefeito, foi eu que fiz. E naquela licitação houve avanços substanciais. Nós implantamos o ar-condicionado nos ônibus, nós implantamos o elevador para o cadeirante nos ônibus, nós passamos a cobrar taxa de outorga, coisa que os empresários não pagavam, passaram a pagar, e aí com esse dinheiro eu pagava o passe livre dos estudantes. Houve avanço significativo na renovação de frota, que nós estabelecemos um período no máximo de 5 anos para cada veículo. Agora, depois de tudo isso que nós fizemos pelo transporte coletivo, de lá para cá, só agora que foi feita uma nova licitação. E uma licitação onde os próprios empresários que estão no transporte atualmente ganharam a licitação. As 4 empresas que estão aí com os ônibus velhos caindo aos pedaços, cobrando um absurdo na tarifa de ônibus, foram eles mesmos que ganharam a licitação. Não foi eu que prometi uma grande licitação que ia revolucionar o transporte coletivo de Cuiabá. Foi o atual prefeito. E, no entanto, quem ganhou a licitação foram os próprios 4 empresários que hoje tocam o transporte coletivo de nossa cidade.
A gente tem um minutinho final aí para as considerações. Você tem mais um questionamento? Tem, mas não sei se vai dar tempo de que o senhor responda, né? Eu gostaria muito de perguntar sobre ainda transporte coletivo, mas se eu já fiz uma explanação aí, a gente vai, que não vai dar tempo, né? Senão você vai ter que esticar mais aqui. Pode fazer a sua consideração final, candidato. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade do Grupo Gazeta, ao meu amigo Dorileu Leal, superintendente do grupo, ao Davi César, diretor de jornalismo, a você, Maiara, ao Paulo Coelho, que abrilhantam o programa, e cumprimentar o eleitor e a eleitora de Cuiabá, aos companheiros e companheiras, ao telespectador e telespectadora, e pedir o seu voto de confiança, para que possamos mais uma vez voltar a administrar a nossa querida cidade. Nos dê essa oportunidade, os senhores sabem do meu carinho, do amor que eu tenho por esta terra. Todos os projetos que nós já fizemos, pretendemos implantá-los de novo, e outros projetos novos que iremos também colocar na prefeitura e em nossa cidade para beneficiar a nossa população. Eu peço esse voto de confiança para um político, em que pese o desgaste da classe política, é um político que tem a honra de ser honesto, de ser limpo e, acima de tudo, de respeitar o dinheiro público. É com essa finalidade que eu peço humildemente que nos dê a chance de voltar a administrar essa nossa querida cidade para dar a ela o trabalho que ela merece. Porque tudo que eu fui na política eu devo a Cuiabá. E eu quero honrar mais uma vez o mandato à frente da prefeitura. Obrigada, candidato. Paulo, mais uma vez, obrigada. Obrigado a você, obrigado, candidato, obrigado a você que nos assiste até esse momento e vai continuar nos assistindo. Obrigada, Paulo. Obrigada, candidato.